Boa noite, meus amigos que estão acompanhando pela web Sua Praia. Começando o Papo com Fleme, hoje o último dia do mês de abril. Hoje dia 30, hein? Último dia, mês duro, difícil, com muitos problemas da Covid, mas estamos aí forte e firme e torço que você também esteja bem. Hoje comemoramos 3 datas também muito importantes. Hoje é o dia do ferroviário, nós estávamos até falando aqui recentemente, sobre Jundiaí e São Paulo, entre outras ligações de linhas férreas pelo nosso Brasil afora. Hoje é dia de você, ferroviário. Que Deus te dê todas as luzes do céu, que Deus te dê todas as iluminações dentro do seu coração por essa profissão tão bonita. Hoje também é o Dia Internacional do Jazz, um ritmo musical que se surgiu nos Estados Unidos e até hoje repercute pelo mundo afora. E um dia muito importante que pouca gente falou pelas mídias do Brasil, mas a web não vai deixar passar. Hoje é o Dia Nacional da Mulher Brasileira. Parabéns a todas as mulheres de fundo do coração, que Deus a proteja no mundo tão cruel de machismo, onde a mulher acaba sendo punida, ficando escondida e o bandido solto. Lamentavelmente, mas um Dia Nacional da Mulher no nosso respeito. Hoje eu estou aqui com meu amigo Everton, vai falar sobre um livro maravilhoso que ele está lançando aí na cidade de Itanhaém para todo o Brasil, uma história fantástica, e a gente vai entrevistá-lo. Junto comigo está aqui, boa noite, prazer em falar com você, Everton, que seja bem-vindo na web Sua Praia. Boa noite, Fleme, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Também está aqui comigo Daniela Fernandes, boa noite, parabéns pelo Dia das Mulheres, minha rival, mas tudo bem. Boa noite a todos, boa noite, Fleme, boa noite, Everton, Ricardo, seja muito bem-vindo, que nós com certeza vamos ter uma noite bem agradável. E conosco aqui, como sempre, o meu amigo Ricardo Camargo, que faz um trabalho excepcional na técnica. E você pode já participar pelo site www.websuapraia.com.br, pelo WhatsApp 13981658802, ou então pelo nosso Facebook, que está aí ao vivo para vocês, e a gente vai falar sobre cultura, tão difícil, né? E ainda vamos conversar com um professor, uma profissão bem negada. Eu vou falar tão importante do professor, que lá na China, o imperador, lá na China existe uma hierarquia, né? Então todo mundo respeita. Lá, quando vê o imperador, todo mundo abaixa a cabeça. A única profissão fora o imperador que todos respeitam e também faz o cumprimento como se fosse para o imperador é para os professores. Sabe por quê? Porque eles sabem que dali pode sair mais um imperador e a educação é fundamental. Por que não aqui no Brasil? Essa é a nossa luta e a gente vai comprar essa briga aqui. A gente vai faturar e volta já já com uma entrevista fantástica para vocês aqui na web Sua Praia. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais, moda masculina e feminina, bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Plus Size, Rua Gomes Freire, 515, Lapa, São Paulo. Telefone 11 3804 6731, WhatsApp 11 94204 2606. Plus Size.
Começando então o nosso programa, estamos aqui com o Everton e o Kil, tomara que eu não tenha errado o sobrenome. Everton, muito obrigado de você aceitar o nosso convite e fiquei encantado aí pela sua grande obra que você está fazendo. Espero que dessa saia milhões de obras, mas para que as pessoas lhe conheçam um pouco mais, conta como é que é a sua vida, onde você nasceu, até chegar aí ser um grande professor e principalmente um grande escritor aqui de Itanhaém. Obrigado, Fleming. Eu que agradeço o convite. E você falou certo meu nome. Meu nome completo é Everton Carvalho Ilquio. Eu tenho 35 anos, eu sou natural de Mojimirim, mas eu fui criado em Jundiaí, né, ambas cidades no interior de São Paulo. Eu sou geógrafo e professor de geografia, formado pela Universidade Federal de Viçosa e atuo há 10 anos como professor da rede pública de ensino. 11 anos, na verdade, né? Eu estou iniciando o meu 11º ano letivo e o 10º só aqui na Prefeitura Municipal de Itanhaém. Eu moro aqui, né, na cidade, com minha esposa e a minha filha de 3 anos. Que maravilha! E como é que você surgiu para professor? Como é que te inspirou a essa profissão tão árdua e que merece um pouco mais de respeito pelos alunos e principalmente pela população? Então, eu sempre, né, gostei muito me interessei bastante sempre por política, né, desde o que não é comum, né, desde criança, claro, com um nível de complexidade bem menor do que hoje, mas sempre me interessei bastante pelas questões políticas e sociais. E a geografia, ela é uma das ciências que mais se incumbe desse tipo de estudo, né? Geografia, história, ciências sociais. E eu sempre me interessei, sempre gostei bastante das aulas de geografia, talvez até porque, como a gente falava aqui, né, a geografia ela é uma ciência bastante abrangente. Ela estuda desde da política, economia, sociedade, passando pelo meio ambiente, pela filosofia, pelos aspectos físicos do nosso planeta. Então, essa abrangência da geografia, apesar do meu interesse mais específico nessa questão político-social, mas a abrangência da geografia sempre também me cativou bastante. E aí, justamente por isso, eu decidi prestar o vestibular para geografia, ingressei e aí, naturalmente, também, apesar de poder trabalhar em outras áreas, né, naturalmente, a gente acaba indo para a sala de aula, não só por uma, né, maior possibilidade profissional, mas principalmente pelo que ela representa, né? Desde o meu primeiro ano de graduação, eu direcionei meu curso bastante para a área docente, né? Pela importância, né? Importância vital da educação na formação de qualquer sociedade, né? Exemplos não nos faltam, né? Não existe um exemplo de país socialmente desenvolvido do mundo que não tenha investido massivamente em educação, né? Então, além desse interesse pelos assuntos trabalhados, toda essa centralidade da educação me fez ir aí por essa área aí na qual já estou aí há mais de uma década. Que legal! Além de que tem um outro fator, né? Você fala de geografia, história, essas coisas todas. Então aqui você está muito privilegiado, porque você está na segunda cidade do Brasil. Dizem algumas políticas que primeiro a Bahia e tal, eu considero Itanhaém a primeira cidade vila do Brasil, depois de Salvador. Porque Salvador, na realidade, chegaram e depois vieram para São Vicente. São Vicente deixaram, já falei por isso em off, tá? Então, estou deixando bem claro. Eu acho Itanhaém, por que eu considero Itanhaém a primeira vila? Porque tem primeira cadeia, primeira câmara, o convento do Padre Anchieta aqui. Tá, chegaram na Bahia, conheceram lá, viram Terra Vista, ponto. Depois vieram para São Vicente, Biquinha, não tem nada. Então, eu vejo assim, historicamente, para mim, o ponto principal da beleza que Itanhaém tem, eu considero Itanhaém a primeira vila real do Brasil, porque tem coisa viva para você ver. Você vai para Salvador, que eu já estive lá, você só vê o morro, não vê mais nada. Você vai para São Vicente, você só vê aquele símbolo lá onde o barco chegou e não tem nada que registre realmente como vila. Itanhaém eu considero como a vila realmente escrita como construção, patrimônio histórico e todos os que queiram ver a cidade, para mim, fantástica que é Itanhaém. Eu acho que existe essa divergência na história também, como aquela história que vieram para conhecer o Brasil, não, eles iam para as Índias e erraram o GPS dele, está quebrado, veio para cá, né? Tem veracidade, não? Ou eu estou enganado, eu estou viajando na memória aqui?
Não, então, são várias questões e nem todas elas se tem uma comprovação definitiva, algo dado como finalizado, né? Essa questão sobre o erro do caminho, né, dos europeus que pretendiam ir para as Índias e acabaram, de uma certa maneira, se perdendo e vindo parar aqui onde hoje é o território brasileiro. Ela é uma das teorias mais aceitas, né, atualmente. Então, sobre essa questão aí dessa questão histórica de Itaém, né, é importante você ter tocado nesse assunto, porque aí eu já faço questão de pontuar algo assim, bastante importante do meu livro. Meu livro eu me utilizo bastante essa questão histórica de Itaém como uma das cidades mais antigas do país. Eu até aponto no meu livro como a segunda cidade mais antiga do país. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu gostaria de salientar que eu, obviamente, estou a par de todas as polêmicas e questionamentos acerca de ser Itaém a segunda cidade mais antiga do Brasil, né? Mas qual a razão de eu ter encarado dessa maneira no livro? Primeiro, a ideia é uma questão oficial, né? O que traz a prefeitura como a data de fundação de Itaém, como 22 de abril de 1532. E toda essa data é cercada de muita polêmica. Começar pela data em si mesmo, de mês, 22 de abril, porque assim, Itaém foi fundada como Vila de Conceição de Itanhaém. E no período, né, os portugueses, eles tinham por hábito batizar o local onde eles chegavam com o nome do santo do dia. E Nossa Senhora de Conceição, ela é de 8 de dezembro. Então esse é um fato que sinaliza muito que a data provável de fundação de Itaém teria sido 8 de dezembro e não 22 de abril, e que talvez tenha havido algum erro de interpretação no meio do caminho, né? Mas também são especulações. Com relação a essa questão de segunda cidade, há uma série de estudos que já refutam essa questão de Itaém ser a segunda cidade, porque entra também na questão do que é ser uma cidade. Você, por exemplo, colocou que para você ser a cidade, né? Você colocou os primeiros elementos, mas assim, você pega esse um contexto mais histórico. Eu não sou historiador, sou geógrafo, mas a geografia é uma área que dialoga bastante com a história. A vila, ela tinha uma função mais colonizadora. Certo. E a cidade, ela tinha uma função mais militar, de proteção do território, com uma estrutura eclesiástica e judiciária mais complexa. Então, nesse sentido, Itaém foi muito mais essa questão colonizatória. Então, há uma série de estudos que apontam que Itaém teria surgido enquanto uma cidade, de fato, só no século XVII. Aí, nesse sentido, ela não estaria nem entre as 10 cidades mais antigas do Brasil. Tem até estudos assim, muito, muito precisos, aprofundados, feitos por uma arquiteta da USP, chamada Regina Helena Vieira Santos, que ela se aprofunda muito na questão histórica, geográfica, urbanística, patrimonial de Itaém, bastante interessante, e ela faz apontamentos, né, como Itaém não sendo a segunda cidade mais antiga do país. Mas, apesar de todos os questionamentos, por que o meu livro ainda traz essa questão de Itaém como a segunda? Porque está nos registros oficiais da prefeitura, e porque o meu livro, uma das coisas que ele tenta privilegiar é a questão da cultura caiçara, a nossa cultura local. E a minha cultura local, ela se utiliza bastante da história oral. A própria história acadêmica se utiliza bastante da história oral. A história que é contada pelas pessoas e não através dos registros documentados. Para se fazer um trabalho acadêmico, se faz necessário registro documentado. Mas a história oral, ela enriquece muito isso. Então, meu livro ele não é um livro acadêmico, ele é um livro de ficção, ele é um livro de aventura. Então, eu me permito assim, utilizar a questão oral até mesmo para trazer um pouco mais de deslumbre assim, para essa questão da história do meu livro. Então, eu posso estar até me prolongando um pouco, mas eu como professor, como geógrafo, eu preciso deixar bem claro, salientar isso, que eu tenho noção que, assim, que eu não só tenho noção, que eu tenho convicção que não existe não só não existe uma certeza que é a segunda cidade do país, como existem vários questionamentos com relação a isso. Mas eu me utilizei pela característica do meu livro, que não é um livro acadêmico e que se utiliza da história oral. Que legal. Bom, então vamos falar do livro, vamos mostrar a capa do livro aí, Ricardo.
O Tesouro de Algarve. Fala como é que surgiu esse livro. Ele vai pular a capa do livro aí para te facilitar. Depois a gente vai mostrar o livro, o que ele trouxe para mostrar para vocês. Fala sobre esse Tesouro de Algarve. Bom, o Tesouro de Algarve, né, como eu acabei de comentar, é um livro de aventura e mistério voltado para o público infanto-juvenil, né, que é justamente a faixa etária com a qual eu trabalho em sala de aula, né, especialmente aí dos 11, 12 até os 14, 15 anos de idade. Ele é um livro protagonizado por 6 adolescentes, são 4 garotos e 2 garotas, que se lançam em uma caça ao tesouro por Itanhaém, né? Para falar um pouquinho mais sobre a narrativa do livro, né? Na história, o pai do personagem principal, ele é coordenador do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, mas que por uma questão de logística precisou armazenar no porão da sua casa aqui em Itanhaém itens de uma exposição ao qual ele havia sido curador. Exposição essa referente ao período em que a família real portuguesa residiu aqui no Brasil, né? E ao resolver xeretar nesses itens aí curiosos, né, os garotos eles encontram um pedaço do velho mapa dos saqueadores do Algarve, o antigo bando pirata que agia na rota entre Brasil e Portugal no período colonial e que reza a lenda, uma lenda fictícia, né, criada para o livro, que esse grupo pirata teria escondido o tesouro roubado da família real em algum ponto da cidade. E nesse pedaço do mapa tem um enigma, que os garotos eles decidem tentar decifrá-lo para descobrir se existe algo de verdadeiro ou não por detrás da lenda. Legal. E a partir daí eles embarcam numa história repleta de mistérios e perigos, onde eles vão desvendar antigos enigmas e exploram lugares fascinantes da cidade, mergulham na história, na geografia, na cultura, nas artes de Itanhaém, a fim de encontrar cada parte do velho mapa e encontrar o tesouro perdido. Que legal! Aí, e pontos turísticos da cidade não falta, né? Tem vários pontos turísticos maravilhosos. Eu acho que isso daí acaba viajando, mostrando a história dos pontos turísticos da cidade também, né? Sim, uma das principais preocupações do meu livro foi explorar muito a cidade de Itanhaém, né? Do ponto de vista histórico, geográfico, artístico e cultural, né? Porque, falando assim, especificamente do ponto de vista histórico e geográfico, Itanhaém é uma cidade fascinante. Do ponto de vista histórico, como a gente já tocou agora no assunto, né? Por ser uma das cidades mais antigas do país e, portanto, ter a sua história estreitamente ligada com a história do Brasil. E do ponto de vista geográfico, pelas suas paisagens. E aí eu não me refiro apenas às praias. Eu me refiro, nós temos aqui, por exemplo, vários rios, temos o encontro do rio com o Oceano Atlântico, com o mar, né? Espetáculo. Temos costões rochosos, nacos de Mata Atlântica ainda preservados, ruínas antigas, ilhas e todo um imenso patrimônio cultural. E além disso, Itanhaém, a paisagem de Itanhaém, ela conta assim, com dicotomias muito interessantes, como por exemplo o natural e o urbano, e o antigo e o novo convivendo até certa forma harmonicamente nos espaços geográficos da cidade. Verdade. Prova disso é o centro, né? O centro. Você tem a igreja, tem os comércios em volta do lado, mas mantendo vamos dizer assim, a originalidade de como era o patrimônio antigo, né? Como Sim. Tem barzinhos, lojas, se eu não me engano tem até uma imobiliária, tem um restaurante, né? Que é do lado da Pinacoteca, que também, e eles mantêm como era originalmente na época da época da colônia, né? Sim, então tem todo o conjunto arquitetônico do centro histórico, ele é original, que entra no que você tinha falado, o que você entende como uma cidade. Claro, mas né? É lógico. Que é a igreja matriz, a casa de câmara e cadeia e o convento no alto do Morro Itaguaçu. E agora até fechou, mas tinha uma rede de fast food que lá no centro histórico... o Girafas, que fechou. O Girafas, que no mesmo plano você... Agora vai virar uma padaria, né? Eu não recordo agora, padaria, mas o que era curioso, até quando eu escrevi o livro até cita isso. No mesmo plano, você tinha a imagem do Girafas, né, uma rede de fast food, né, uma das representações do mundo capitalista atual, Sim. E no alto, o convento de 1532, porque isso não há questionamento. O convento começou com uma ermida de barro em 1532. Que legal. E do lado onde você fala que era o Girafas, tem o cruzeiro, né?
tem a cruz, né, que é antes de você subir a rampa, Sim, que tem ali ainda. isso, que ali isso. foi rezado, que eu saiba, se eu não estiver só engano, ali foi rezada a primeira missa antes de ter igreja, não é isso? Então, com relação a essa informação específica, eu também não tenho como precisar. Eu também ouvi isso. Foi mas o comentário que eu tive, que ali foi rezada a primeira missa, porque ainda não tinha sido ainda construída a igreja Nossa Senhora de Santana, e era praticamente quando descia do convento, que foi feito ali de pedra, maravilhoso, o lugar é lindo. Olha, quem não conhece Itanhaém, a beleza natural da história do Brasil, não tem coisa melhor para você voltar para o passado vindo para o Santo de Itanhaém. É uma viagem no tempo. Tem uma passagem no meu livro que justamente fala sobre isso, que quando os garotos estão no centro da cidade, que o centro de Itanhaém é uma verdadeira viagem no tempo para quem está de passagem. Por esse conjunto arquitetônico, é um convento, a gente consegue precisar que é de 1532, a igreja matriz e a casa de câmara e cadeia não tem como precisar, mas há indícios que seja também de 1532, então esse conjunto arquitetônico, ele é original lá da fundação da Vila de Conceição de Itanhaém, e além disso, temos os casários geminados ao redor, né, também Sim. antiquíssimos, que é onde estão instalados barzinhos, temos um escritório de contabilidade, restaurantes, né? Então toda essa questão é muito histórica e como a gente acabou de falar, né, toda essa questão moderna de redes de fast food, das lojas, então é algo fascinante. A única tristeza, eu não vi, quando cheguei na cidade não tinha mais, mas conversando com as pessoas que eram mais fervorosas por Itanhaém, todos estão tristes da tirada da fonte do centro de Itanhaém. Diz que era bonito quando saía da Rui Barbosa, era uma rua que descia para o sentido da ladeira e tinha a fonte bem perto da saída da igreja. E diz que a fonte ali era bonito. Até o coreto que derrubaram por causa dos mendigos, é mais fácil derrubar o coreto do que tirar os mendigos. E ali tinha uma fonte luminosa, diz que era um espetáculo. E lamentavelmente também tiraram. Em vez de deixar a história, vão tirando para poder amenizar. Tomara que não seja por custo, né? Porque uma fonte não é tão custo assim. Agora é uma pena, porque o histórico de Itanhaém, a gente vê, quem não conhece Itanhaém, a igreja e a subida para ir para o convento, tem as pedras originais, tanto do lado esquerdo, né? Quem está na frente da igreja, né? Quem está do lado direito, está as pedras originais, do lado esquerdo está toda a reforma tombada historicamente, mas com cimento, arejado, com acabamento. E a parte original do lado direito, que praticamente foram os índios que levantaram, que eu saiba, e que isso também favoreceram junto e forma a natureza de como existia na época e mantiveram a originalidade. Então quem vem para Itanhaém tem isso como referência para poder ver como o Brasil era, como o Brasil é e como o Brasil será futuramente, com modernidade, como hoje tem internet, entre outras coisas mais. Mas a gente não pode deixar passar o nosso passado, principalmente com uma história linda dessa do Brasil. Não que eu esteja degrimindo São Vicente, que chegou lá o barco, não é isso. É que eu não chego, na minha concepção, como turista, chegar numa cidade, falar, aqui é a primeira cidade do Brasil, tá? Só tem um marco no meio da areia, que ali é São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil. Eu não consigo enxergar como cidade. Posso estar equivocado. Agora, eu achei interessante essa colocação, porque eu lembro que você falou para mim que antigamente Itanhaém abrangia de São Vicente toda essa região. Por isso, então, que probabilidade eles devam ter feito aqui, até porque aqui é muito mais tranquilo, evidentemente, muito mais sossegado, né? E uma das coisas que eu achei legal desse seu livro que você estava questionando, é que você põe as crianças para poder, em cima da cidade, desenvolver e procurar em cima dos pontos que a cidade tem de ponto turístico. Como é que você teve essa sensibilidade, essa percepção para chegar nessa qualidade de história tão bonita? Então, com relação ao protagonismo dos adolescentes, por duas questões bem diretas. A primeira foi a forma como eu me iniciei na literatura. Eu me tornei um apaixonado pela literatura a partir de livros infanto-juvenis. Vamos mostrar um livro para o pessoal ver? Aqui, ó. Aqui nós vamos mostrar aqui, mas depois o Ricardo Camargo vai colocar com mais qualidade. Ah, está colocando lá também, ó, tá vendo? O Tesouro de Algarve. Só vai continuando enquanto ele fala com a capa do livro lá. Então, eu me iniciei na literatura com os fantásticos livros da coleção Vagalume da editora Ática.
Títulos como Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, do saudosíssimo Marcos Rey, foram os livros que me fizeram me interessar e me apaixonar pela literatura. Então, eu tenho isso muito enraizado ainda dentro de mim, essa questão da literatura infanto-juvenil. E a segunda, e eu diria a principal questão, é justamente pela faixa etária com a qual eu trabalho, né? Aqui no município eu trabalho com alunos de 6º ou 9º ano, que variam na faixa de 11 a 14, 15 anos de idade, sendo que há muitos anos eu trabalho especificamente com 8º e 9º anos, que são os alunos de 13 e 14 anos. Então, assim, é muito tempo já vivenciando o dia a dia deles, né? O que eles pensam, o que eles sentem, angústias, o que desejam. Então, depois de uma década mergulhado em meio a livros e mais livros, né, por causa do trabalho docente e trabalhando com esse público, que eu pensei em escrever um livro para essa faixa etária. Que legal. Daniela Fernandes, agora que são 19h27, em nome de Alarmes Roma, qual é a grande notícia ou a pergunta que você queira fazer para o meu grande amigo Everton? Na verdade, eu estou encantada com todas as informações que você está passando aqui para a gente. E eu também o que me despertou para a literatura foi a série Vagalume, né? Marcos Rey, nossa, livros fantásticos para essa faixa etária. Para você ter uma ideia, eu comecei na escola, lendo, né, por obrigação, e depois eu fui, comprei os meus pais, né, vêm de formação de professores, também acabei comprando toda a série e fui lendo, né? Então, é fantástico. E achei muito legal. E o que te incentivou ou que te fez escrever esse livro? Então, as motivações foram muito por esse lado, né? Gostar muito de ler, ainda leio bastante, né? Depois que minha filha nasceu, eu comecei a ler um pouco menos, porque a mão de obra é grande. A madeira é dura, velho. A madeira é dura. Mas eu continuo ainda, gosto muito de leituras de ficção, né? Então sempre gostei de ler. E justamente essa questão de trabalhar com esse público, né? E aí me veio essa ideia, por que não escrever um livro para eles, né? E aí a minha esposa me incentivou bastante também, perguntou, poxa, já pensou em escrever um livro, né? Você gosta, você, né, escreve bem. E aí essa ideia foi amadurecendo, mas também não foi muito pensado não, né? Falei assim, poxa, então vou nessa. E aí eu embarquei aí nesse trabalho, aí nessa questão da escrita e gostei bastante, né? Everton, vamos aproveitar o Ricardo, eu vou pedir para o Ricardo colocar lá, dá todos os contatos para quem quiser fazer a aquisição do livro, ele manda entregar no Brasil todo, viu, gente? Só entrar em contato com ele, ele vai dar os contatos, porque realmente vale a pena, eu já tive o privilégio de dar uma olhada no livro, vale a pena. E olha que eu, sinceramente, todo mundo vou esconder, não vou mentir, não sou muito de ler livro, mas eu gostei desse livro, viu, gente? Olha, eu não sou muito de ler e gostei. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Coloca todos os contatos que você tem aí, Everton, para as pessoas saberem referente ao seu livro. Então, o Tesouro de Algarve ele é disponível em 2 formatos. Ele é disponível no formato digital, o e-book, né, que está disponível na plataforma da Amazon, né? Então basta acessar a plataforma da Amazon e efetuar a compra do livro. O e-book ele sai no valor de R$ 9,99 e ele pode ser baixado para qualquer dispositivo. Celular, tablet, notebook, computador, o e-read, que são aqueles leitores de livros digitais, né? E a grande vantagem do e-book, né, é que você pode levar não só esse livro, como vários livros junto com você para qualquer lugar que você estiver, né? É muito fácil o manuseio dele e o valor também é mais acessível, né? E o livro físico, que é esse que a gente mostrou agora, ele está disponível sob encomenda, né, pelas minhas redes sociais, Facebook. Everton, põe de novo, Ricardo, por favor. Everton Ilkiu no Facebook. Facebook, Instagram, Everton Ilkiu, né, ILKIU. E também pelo meu blog, Everton Ilkiu 1. Então basta lá entrar em contato e fazer encomenda. O valor do livro físico é R$20, com frete grátis para Itaém. E o frete de R$10 para qualquer outra cidade do Brasil, independente de onde seja. E o seu WhatsApp? E encomenda pelo WhatsApp também, que é o DDD 13 98184 9496. Que legal.
Bom, já a gente volta com o Everton, a gente vai dar uma faturadinha, buscar um cascalho aí, que senão a Daniela Fernanda, da diretoria financeira, vai vir com o pau de macarrão, melhor não. Vamos faturar, a gente volta já. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 3427 8888. Alarmes Roma. Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais, moda masculina e feminina, bermudas, camisas polo, regatas lisas e estampadas, moletom, tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de boa qualidade e com medidas de pessoas reais. Venha conferir e se apaixonar com tantas maravilhas. Plus Size, Rua Gomes Freire, 515, Lapa, São Paulo. Telefone 11 3804 6731, WhatsApp 11 94204 2606. Plus Size. Agora são 19 horas e 33 minutos. Você está aqui na Web Sua Praia, no Papo com Fleme. Eu vou pedir licença para você só um minutinho, Everton, porque eu preciso fazer um registro que é de suma importância, principalmente para mim, pessoal. Eu queria fazer um agradecimento muito grande para o Hospital da Saúde, Cidade. O Hospital da Saúde, por sinal, para quem não sabe, né, chama Hospital Casa de Saúde, fica lá na Praia Grande, e infelizmente meu pai teve uma crise de problema que ele tem na vida, e domingo eu tive que levá-lo e ele está internado lá. Graças a Deus está muito bem, um hospital maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os profissionais, desde a recepção, a segurança, a administração, a equipe de enfermagem, aos diretores do hospital. Para quem não conhece, hoje não precisa ir mais para Santos, não. Esse hospital aqui da Praia Grande, Hospital Casa de Saúde, olha, atende todos os planos médicos. Eu estou falando porque meu pai está lá, entendeu? E eu pude, conhecedor como sou, 16 anos cuidando de gente doente, com minha mãe, infelizmente, que faleceu, e meu pai, e a gente conhece vários hospitais. Não deixa a desejar para hospital nenhum de top de São Paulo. Além da outra coisa que eles têm, fora a qualidade profissional, o atendimento, eles têm uma coisa diferente que é impressionante. É o carinho que eles têm com as pessoas enfermas, com as pessoas que estão precisando da emergência. A forma de tratamento parece que a dor até ameniza. De coração, eu aqui quero agradecer aos diretores. Muito obrigado pela prestatividade ao povo. Não é o meu pai, não, que eu vi o que vocês fizeram pelo meu pai, mas ao povo. Quer falar alguma coisa? Sim, complementando o que você está falando desse hospital, tem uma formatação dele muito inteligente, de que só não entra paciente com sintomas de Covid. Eles encaminham para um outro departamento, para um outro prédio, outro espaço, para não ter a possibilidade de contágio, que as pessoas que entram no hospital por outras enfermidades pegam a Covid. Então, achei isso muito inteligente, a logística deles e a forma de estar tratando as enfermidades de modo geral. Não, com certeza. Só pedir essa licença de liberdade e agradecer a Janete, presidente do Rotary, que hoje teve mais um leilão aí na cidade. Se der tudo certo, a semana que vem nós estaremos aqui com a presidenta do Rotary Clube de Itanhaém para falar desse trabalho maravilhoso que está fazendo. Tem perguntas? Tem gente aí? Eu quero também agradecer a todos os telespectadores, tá? Em especial a Noêmia Mara, que está nos assistindo. Noêmia, de Ouro Fino, Minas Gerais. Olha que maravilha. Obrigado, Noêmia. Por sinal, deixa eu mandar um abraço também para
Esqueci o nome dela, que eu falei com ela ontem, meu Deus, Silvia, lá da cidade de Pouso Alegre. Obrigado pelo carinho também, viu? Muito obrigado a todos vocês. Bom, continuando com o Everton, vamos ver se eu não vou errar o nome dele. Ilkio, acertei. Nome diferente, hein? Tá. Por sinal, você tem uma descendência, que nós estávamos conversando agora, e foi um dos momentos mais lindos que eu vi de casamento até hoje, da região da sua descendência, que é ucraniana. Por sinal, a Ucrânia na última Copa do Mundo foi um sucesso, né? Foi fantástico. Agora, vamos falar um pouco mais sobre esse livro. Eu queria Fleming, acho que esse livro deveria, a Prefeitura de Itanhaém, colocar um livro desse em cada escola e os professores fazerem um trabalho, porque fala de Itanhaém. Como hoje Itanhaém é a única cidade do Brasil que na parte alimentícia coloca peixe para as crianças já começarem a alimentar e conhecer o gosto do peixe, por que não dar o gosto deles conhecerem um pouco mais dos pontos turísticos e usar essa grande criatividade, viajar nessa história, que é tudo aqui da cidade. A gente precisa valorizar a nossa cidade, precisamos valorizar o que é nosso. Então, eu acho que a prefeitura não custa muito, pelo que eu vi, o valor é insignificativo, colocar isso um livro desse em cada escola da cidade. Eu acho que não é difícil para a prefeitura, é super legal, e além de que ele está valorizando a nossa cidade, né, Everton? Eu acho que é um negócio interessante. Claro que ele vai ficar numa situação de saia justa, mas isso é uma opinião minha, e acho que até vou tentar conversar com alguém lá que eu tenho amizade, para ver se agiliza isso, porque eu acho que a escola deveria trabalhar isso, e não só esse livro, qualquer livro que seja de Itanhaém, ou que fale sobre Itanhaém, ou qualquer coisa que nos favoreça a informação, e a gente está muito bem instruído, e eu acho que esse é um dos fatos que você está tentando levar a história de Itanhaém, não só para cá, para o povo da cidade, mas para o Brasil afora, para o mundo afora, e essa é uma grande oportunidade para você, né, Everton? Sim, o grande objetivo foram dois, na verdade, né? Fazer essa inserção desse público com o qual eu trabalho, né, na leitura, né, na literatura, que tanto contribui para a formação, né? A literatura, ela desperta a criatividade, a criticidade, ela amplia o vocabulário, ela desenvolve muito conhecimento, né, da criança, e a partir justamente de uma exaltação a Itanhaém, né, pelos os seus pontos, muitos pontos positivos mesmo, né, que é da questão geográfica, histórica e cultural da cidade, né. Então o objetivo desse livro foi justamente unir esses dois aspectos. E tem um outro fator, né, Everton, porque eu estou sabendo aí, um passarinho me buzinou, você já está escrevendo outro livro, é verdade? Sim, na verdade já está escrito o próximo, né? Ele já se encontra no processo de revisão e será publicado no segundo semestre desse ano. Posso falar um pouquinho sobre ele? Por favor, esse é o meu objetivo. Ele é um livro ambientado em Santos, né? Não, agora nesse próximo livro meu, ele vai sair um pouquinho dos limites de Itanhaém, mas vai continuar aqui na nossa região, vai continuar explorando muito a questão da cultura caiçara. Ele é destinado também para esse jovem leitor, mas daí para o jovem leitor de uma faixa um pouco mais madura, da segunda fase da adolescência em diante, justamente por tratar informações e ter uma narrativa mais complexa do que esse primeiro, né? Só para falar um pouquinho sobre a narrativa do livro, que continua muito nessa pegada aí de mistério, suspense, né? Na narrativa do próximo livro, o filho de um rico empresário de Santos é sequestrado. E para o resgate, os sequestradores exigem um antigo medalhão de ouro pertencente ao partido nazista, ainda do período da Segunda Guerra Mundial, cujo o bisavô do rapaz sequestrado havia sido combatente, mas que ninguém na família diz ter conhecimento sobre esse medalhão. Então, a partir daí, um jovem estudante de jornalismo, junto com a irmã do rapaz sequestrado, eles se lançam pelas ruas da cidade de Santos em busca desse antigo medalhão que teria sido trazido para o Brasil como despojo de guerra após o emblemático e verdadeiro conflito da Batalha de Monte Castelo entre o exército brasileiro e as tropas nazistas de Hitler lá no norte da Itália. E aí, a partir daí, eles
eles têm que desvendar também muitos enigmas, eles exploram muito a questão da geografia, da história e da cultura de Santos, bem como do Brasil, do modo geral, até como eu procurei fazer esse primeiro livro, e eles se veem envolvidos em uma trama muito complexa, mergulhados no fanático mundo no fanático universo dos grupos neonazistas. E aí eles vão correr contra o tempo, não só para salvar a vida do irmão da garota principal, como para salvar as suas próprias vidas. Que legal. Alguma pergunta, Daniel? Na verdade, assim, eu acho muito interessante esse tipo de abordagem, porque o adolescente acaba assim... porque a leitura ela é fantástica, né? Você imagina o cenário. Então, cada leitor imagina o cenário de uma forma que é diferente quando você vê o filme da obra, sim, ou vai numa peça de teatro da ópera, porque daí você está vendo visualmente a visão do diretor de arte, né? Mas no caso da leitura que você viaja. E o interessante é que, como é na própria cidade onde o adolescente mora, ele consegue se identificar no cenário da história. Isso é fantástico. Mesmo esse outro que você vai lançar nos próximos dias, ele também, mesmo não sendo de Itanhaém, mas na região, e você já aborda também outras cidades, por mais que sejam histórias fictícias, mas tem alguns pontos históricos que são verdadeiros, né? E isso eu acho fantástico para essa idade. Sim. Nos meus 2 livros, né, contando já esse que ainda não foi publicado, são histórias de ficção, mas ambientada em locais verdadeiros e trazendo dados, informações e processos históricos verídicos também. Então foi isso que eu procurei fazer nesses meus 2 livros. E aí, falando especificamente ainda sobre o primeiro, aí, muito em cima do que você falou, esse foi o que eu tentei usar como grande sacada para despertar o interesse do leitor. Porque, assim, a literatura, por todos esses fatores que eu já comentei, ela é extremamente importante no processo formativo dos alunos. Com certeza. E, então, isso torna uma tarefa central no nosso processo pedagógico, incentivar os alunos a lerem. Entretanto, apesar de central, é uma tarefa muito difícil. Haja visto a ausência de cultura literária da grande maioria deles e essa difícil competição com as sedutoras plataformas tecnológicas tão disponíveis hoje em dia, que até podem vir a ser grandes aliados nesse processo, mas que geralmente são utilizadas para outros fins. Então, um livro ambientado em escala local, que explore os lugares de vivência desses jovens, lugares com os quais eles estão familiarizados, com os quais eles têm uma relação afetiva, com os quais eles conhecem, identificam, tende a ser mais atrativo. E a partir daí, procura, assim, envolver esse jovem leitor, né, procurando construir uma narrativa envolvente de mistério, aventura, ação, e levando o conhecimento para ele, um conhecimento que ele não vai nem perceber que está adquirindo a partir do deleite literário. Seria como a tentativa de levar diversão e conhecimento ao mesmo tempo. Então foi o que eu tentei usar como sacada para escrever O Tesouro de Algarve, e eu segui na mesma linha para o meu próximo. Que legal! Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje nós estamos numa situação que o país está enfrentando da Covid, que é um problema homérico, e esse mês foi um dos meses mais críticos da doença. E vocês tiveram uma dificuldade monstra desde o ano passado, como professor. Primeiro, que teve que paralisar todo o processo que vocês já estavam em andamento. Segundo, vocês tiveram um outro problema maior, que é justamente de não poder dar aula presencial. E agora ter que dar aula, praticamente aula, vamos dizer assim, não só pela internet, mas só que tem muitos lugares e muitos alunos, muitos bairros, que não têm a internet para poder assistir a aula. Como é que vocês estão conseguindo administrar isso como professor? Então, extremamente complexo, né? Isso, a rigor, é um problema nacional. Metade da população brasileira não tem acesso à internet, a nenhuma internet, nem mesmo um pacote de dados. Então, como dar aula remotamente sem acesso à internet? E aí, é claro que essas questões vão variar muito a um país tão grande quanto o nosso, de acordo com a região, com a cidade, mesmo da própria cidade, de acordo com cada comunidade, né? Há escolas dentro aqui do próprio município, onde talvez 80%, 90% dos estudantes tenham acesso à internet. E há escolas onde esse número ele é muito reduzido. Por exemplo, na escola onde eu trabalho. Então,
estamos, né, não há condições de dar aula presencialmente. E trabalhar de maneira remota se torna um desafio ainda maior. Até que a gente comentava aqui, né, ainda em off, a plataforma digital disponibilizada, né, pelo Google é uma plataforma excelente, muito boa, né, para a gente poder trabalhar e fazer essa interação com os alunos. Mas a interação não vai acontecer se os alunos não tiverem acesso à internet. Muitos deles têm pacote de dados que não é o suficiente para fazer atividades, para acompanhar aulas remotamente numa plataforma como a plataforma digital do Google. Se faz necessário uma internet de banda larga, se falar que trabalhar num celular é extremamente cansativo, se faria necessário um notebook, um computador, e não é a realidade da grande maioria dos alunos com os quais eu trabalho. Então aí já se tem um empecilho muito grande. Sem falar que educação, ela se faz olho no olho. Você lá, com o aluno dentro da sala de aula, próximo de você em cima, já é uma dificuldade tremenda. O que dirá, né, a distância, com toda a questão cultural que nós temos no nosso país, onde não há a cultura do estudo, onde não há a cultura das famílias de um modo geral. Claro que tem as suas exceções, mas de um modo geral, incentivar e acompanhar a vida escolar dos seus filhos. Então essa distância, ela cria uma barreira assim, gigantesca de fato. E aí a gente faz o que, né, é possível para tentar pelo menos manter esse aluno com o cérebro trabalhando. É um trabalho conjunto que tem os professores, tem os gestores da escola, tem os gestores da rede municipal, mas é um trabalho bastante complexo. Mas assim, eu só queria salientar mais uma coisinha, que assim, nós estamos há 1 ano sem dar aulas presencialmente. Nós, professores, não estamos há 1 ano sem trabalhar. Pelo contrário, o volume de trabalho burocrático, ele aumentou. O burocrático. E a gente tem que lidar com esse tipo de trabalho em casa, com filho em casa, esposa também precisando trabalhar, e aí você se vira nos 30, não tem mais horário. É manhã, tarde, noite, a hora que dá para você desenvolver esse trabalho. Então, é uma situação assim bastante complexa para todas as partes envolvidas. É difícil, realmente é difícil. Eu só vou... A Dani quer falar alguma coisa antes? Só complementando o que você está falando, é uma grande verdade. Essa pandemia fez todo mundo, de todas as formas, se reinventar, né? Profissionais trabalhando home office, crianças estudando home office, e a gente não tem essa cultura. Então, tivemos que aprender na marra. Agora, é bem complicado, porque para você trabalhar home office ou para você estudar em casa, tem que ter uma disciplina muito grande, né? De todos. Tem que ter uma união da família como um todo para se readequar a isso. E, muitas vezes, é complicado. Espaço físico, no mesmo espaço, tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, o filho tem que estudar, né? E se já é difícil manter a atenção numa sala de aula, como você mesmo falou, né, das crianças, para poder estudar, você imagina a distância, né, onde o ambiente já não é propício a isso. Então, é muito maior o desafio, né? Então, eu não sei até que ponto, né, não tem embasamento para dizer também, que esse ensino à distância, em termos de conteúdo, para quem está tendo a possibilidade de ter acesso, né, que, como você mesmo falou, a metade da população não tem, mas a outra metade tem, o quanto que isso, de fato, está sendo produtivo e está sendo assimilado pelo estudante? Então, aí varia muito de caso para caso, e isso, como eu falei, pode variar de cidade, de estado, de sistema de ensino, ou mesmo de escolas no mesmo município. As escolas que trabalham com um público de um poder aquisitivo um pouco melhor, tendem as crianças conseguir acompanhar melhor isso. Há sistemas de ensino que conseguem fazer aulas ao vivo, que ainda assim não é a mesma coisa de estar naquele ambiente disciplinado de sala de aula, com o professor em cima, trazendo, indo no aluno. Não é a mesma coisa, mas reduz muito o prejuízo. Se o meu sobrinho, por exemplo, que ele mora lá em Jundiaí, ele consegue ter aulas online diariamente, então ele assiste aulas, não da maneira como deveria ser, mas ele assiste aulas, ele consegue ter um ritmo de estudo, então ele consegue ter uma evolução educacional, uma evolução aquém do que se estivesse presencialmente, mas ele consegue.
Agora, em alguns casos, onde, como a gente está citando aqui, onde o aluno não tem acesso à internet, não está sem aula mesmo, se limita a plantões de dúvidas e olha lá, não existe evolução. A função dessas atividades, desse conteúdo, é manter o cérebro em funcionamento, porque isso é importante também. Agora, evolução, dependendo da situação, da realidade, não há evolução desse aluno. E só complementando, você está falando uma grande verdade, mas vamos pegar um exemplo em São Paulo, uma cidade grande, a grande maioria das pessoas mora em condomínios, clube, né, apartamentos, quem tem uma condição financeira um pouco melhor, né? Vamos tirar a classe E, né, C, D, E, vamos lá para uma CB, né? Esse aluno, essa família mora nesses prédios de condomínio clube, que normalmente a metragem dos apartamentos são pequenos, né? Então, não tem um ambiente propício, vamos dizer assim, para o aluno sentar uma cadeira confortável, num ambiente propício para que ele possa fazer. Porque ele está dividindo o quarto com o irmão, os pais, muitas das vezes, como falei anteriormente, estão trabalhando também home office, né, quem pode, né, se dá esse luxo, né? E assim sucessivamente. E tem que ter uma disciplina muito grande, como a gente estava falando há pouco. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, que eu tive há pouco, até da minha família, minha sobrinha, que é adolescente, tem 13 anos, está estudando home office, ela tem todo o ambiente, ela tem um privilégio de ter todo o ambiente para ela poder estudar, computador, internet de banda larga, etc. Mas é uma briga, não porque ela não gosta de estudar, e ela gosta, mas de levantar, ter aquela rotina, aquela disciplina de como se fosse para a escola, de tomar um café e estar sentada à frente do computador de forma adequada para estudar. Se deixar, ela vai estudar deitada na cama, e que a gente sabe que não é o legal e não vai assimilar da forma como deveria. Porque não é questão de ser radical. O fato de você sentar em frente do computador e pegar um caderno e anotar e sentar, você já tem uma outra postura, a forma de você assimilar o conteúdo é outro do que você estar deitado na cama com o celular. Fora que eu peguei algumas vezes, assim, os alunos estão também todos, né, online, e muitos também não querem prestar atenção, então a mesma bagunça, entre aspas, que tem na sala de aula, tem também no virtual. E para o professor administrar isso é muito mais difícil no virtual do que o presencial. Então, e veja bem, sobre isso que você falou, eu queria salientar, né? Essa situação que você descreveu, né, já demonstra como é difícil o ensino, né, para quem tem acesso. Agora, imaginemos para quem não tem acesso. Então, essa situação tende a ampliar as desigualdades sociais no país. E aí não é a pandemia que está ampliando as desigualdades sociais no país. É toda a nossa estrutura social que só foi simplesmente atingido pela pandemia. Só mostrou. Só evidenciou ainda mais. Só mostrou. Bom, agora são 19 horas e 54 minutos. Antes de terminar o programa, eu preciso dar uma informação aqui de Itanhaém. A cidade de Itanhaém, essa semana, está fechando com 5.004 casos confirmados. Recuperado a cidade, graças a Deus, tem 4.789, 17 internados, sendo 4 em UTI e 13 internados em enfermaria. Estamos no isolamento domiciliar, somente um caso, e, lamentavelmente, perdemos 197 pessoas, entes queridas da cidade. Total de 95,66% de pessoas recuperadas. Descartados, a cidade teve 13.153 casos. Suspeitos, 317. É um número realmente muito bom, tem mantido aí um número de recuperação, 95% é um número maravilhoso. Só não está tendo mais vacina, Itanhaém está com 17,7%. Se Itanhaém não está tendo mais vacina, não é porque a população aqui não quer e não é porque o posto de saúde ou a vigilância sanitária também não quer aplicar. É porque as vacinas não chegaram, nem da primeira dose, nem da segunda dose. Vamos torcer que o mês de maio, em vez de ficar tirando foto, viu, governador, que chegou as vacinas, manda a vacina para o povo, que o povo não quer foto, o povo quer ver a vacina.
que pode ser Pfizer, pode ser Coronavac, pode ser a que for. O povo quer a vacina, todo mundo quer se salvar. Ninguém quer ver estatística, o povo quer saber de vida. E a vida o povo precisa, e a gente precisa dessa vacina. Então para de política e traz os números, porque só o Butantan, coitado deles, mas o que eles fazem lá é um absurdo, porque eles sempre foram muito bons. Agora, milagre eles não fazem se não tiver a matéria-prima. Agora, não adianta tirar foto de 8 milhões para um estado de São Paulo que tem 25 milhões de habitantes, que não dá nem 1% do povo vacinado. Então está na hora de parar de fazer média e mandar vacina para o povo, porque já estamos de saco cheio. E por que eu estou falando, governador, se tem que ser a União? Porque ele foi lá e falou que se as vacinas que sobrassem ele ia vender. Se não está tendo para o povo do estado de São Paulo, que tem que vir, Itanhaém é um caso, hoje São Vicente não teve, Mongaguá não teve, Praia Grande não teve, Santos não teve, Peruíbe não teve, Pedro de Toledo não teve, Itariri não teve. Vai morrer mais quantas pessoas porque a política está atrapalhando a saúde? A saúde em primeiro lugar, vocês sempre falaram isso na campanha eleitoral. Pare de falar e faça. Essa é a minha informação que eu quero dar para vocês. Lamentavelmente, só não se vacina mais, porque o governo ainda não mandou as vacinas, e parabéns a todos esses membros de saúde que estão extenuados, cansados, arrebentados, tanto saúde, médico, todos esses, infelizmente, estão desolados, porque não podem fazer mais do que já fazem. Só para, antes de a gente encerrar, o Bacal de Santo André está nos assistindo, e ele falou, muito bom, está de parabéns, e que o segundo livro também seja um sucesso. Legal. Obrigado, Bacal de Santo André, Vila Linda. Bom, Everton, eu só tenho que te agradecer pela aula de educação e cultura que nós estamos precisando nesse país, é de muita cultura mesmo, e eu queria fazer um pedido e um compromisso com você, se você me permitir. Toda vez que você quiser falar de cultura, educação, os microfones da Web Sua Praia estarão à sua disposição, e todos os livros que você escrever, o povo aqui estará te esperando para você divulgar. Com certeza, eu volto aí sim, e muito obrigado pelo convite. Dani, obrigado pelo Dia da Mulher, minha rival. Muito obrigado. Obrigada, Flame, obrigada pela lembrança, sucesso. Ricardo, muito obrigada pela essa equipe. Ricardo Camargo, meu irmão, companheiro, Deus lhe pague por mais um dia desse. Esse é fera. E que o cachorrinho logo esteja bem para comer aquele lanchinho de mortadela de manhã, tá bom? Gente, terminando o nosso programa Papo com Flame nesse mês de abril, mês muito difícil, mas tenho certeza que o mês que vem vai ser o melhor mês do ano, porque vai ter vacina para o nosso povo. Tenho certeza disso, tenho fé e acredito. Obrigado, até a semana que vem. Repetindo, todos os dias a programação musical da Web Sua Praia. Começa às 6 horas da manhã comigo, Despertar Sertanejo. Só moda de viola. Depois tem uma programação musical legal para você de manhã, à tarde, de manhã comigo, né? Da tarde, depois da meio-dia com o Ricardo Camargo, e à noite, das 19 às 21, Roberto Carlos. O maior cantor do mundo, o rei do nosso país. Depois aquelas músicas românticas, aquele flashback para você. Agora fique com o melhor de Roberto Carlos, é só aqui na Web Sua Praia. Bom final de semana, um beijo a todos.